Muitas vezes acreditamos que, para servir a Deus, precisamos estar emocionalmente inteiros. Mas a história de Charles Spurgeon e C.S. Lewis nos prova o contrário. O poder de Deus se aperfeiçoa justamente onde o barro é mais fraco. No dia 6 do nosso devocional, mergulhamos na vida desses homens que, envoltos em névoa, carregaram a luz mais brilhante de sua geração. Se você se sente fraco, hoje você descobrirá que essa é a sua maior credencial para receber o amparo do alto. Tessalonicenses, tema geral. Virei como ladrão de noite. Vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Mensagem 8. A firmeza da esperança no vaso de barro. Dia 6, nuvens negras, tesouro brilhante. Versículo para a oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 e 27. Que assim dizem: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A jornada que iniciamos no Getsemane e que nos levou ao diagnóstico clínico do maior médico do universo, encontra agora sua prova mais robusta na história de homens, que, embora feitos de um barro profundamente rachado, carregaram o tesouro da graça com uma excelência que ecoa até hoje. Ao olharmos para a vida de Charles Spurgeon e C.S. Lewis, compreendemos que a firmeza da esperança, mencionada por Paulo aos Tessalonicenses, não é a ausência de dor, mas a capacidade de permanecer de pé sob o amparo dos céus, mesmo quando a mente está envolta em névoa. Essa dinâmica confirma a lógica invertida do reino de Deus. Paulo nos lembra que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Esses gigantes da fé não serviram a Deus apesar de suas fraquezas, mas a partir delas, revelando que a excelência do poder pertence exclusivamente a Deus e não à integridade emocional do vaso. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi um homem que habitou o Vale da Sombra durante quase toda a sua trajetória ministerial. Ele descrevia sua depressão como um horror de grandes trevas, um estado em que sua alma mergulhava em abismos sem causa aparente. Clinicamente, o seu vaso de barro sofria o desgaste de doenças físicas que drenavam sua química cerebral, levando-o muitas vezes a estados de desligamento e choro compulsivo. No entanto, o amparo celestial na vida de Spurgeon manifestou-se exatamente como Paulo descreveu, na escolha da fraqueza. Deus usou um homem que muitas vezes não tinha forças para sair da cama para mover nações. Spurgeon ensinou ao mundo que as nuvens negras da melancolia não podem impedir o brilho do tesouro. Ao contrário, ele usava suas próprias rachaduras para que o consolo divino escorresse em direção a outros vasos feridos. De forma semelhante, C.S. Lewis enfrentou a prensa do estresse agudo e da dissociação, especialmente no clímax de sua dor ao perder sua esposa. O mestre da lógica viu sua razão ser testada pelo trauma, descrevendo o luto como uma névoa que alterava toda a sua percepção da realidade. Lewis experimentou o céu trancado por dentro, um sentimento comum àqueles que enfrentam a depressão profunda. Contudo, a excelência da graça em sua vida foi o que o impediu de se esfacelar no cinismo. Ele descobriu que, quando a inteligência e as emoções chegam ao limite, restam as mãos do oleiro segurando a estrutura do barro. A história desses homens prova que Deus não busca monumentos de ferro autossuficientes, mas vasos que admitem sua fragilidade para que a força dele seja a única explicação para sua permanência, para sua reflexão. Ao contemplar que Spurgeon pregava para multidões enquanto seu coração chorava,
ou que Lewis escrevia sobre a esperança enquanto sua mente lutava contra o entorpecimento do luto. Você consegue ver que o seu valor para Deus não diminui nos dias de escuridão. Se Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, por que você ainda se sente desqualificado por causa da sua depressão ou do seu cansaço? Seu desafio para o dia de hoje. O desafio de hoje é praticar a honestidade do vaso. Escreva ou mentalize uma área da sua vida onde você se sente embaçado ou entorpecido. Em vez de lutar para se sentir bem, apresente essa fraqueza a Deus como a sua credencial para ser usado por Ele. Lembre-se, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Se as sombras do desânimo tentam cercar o seu coração hoje, lembre-se de que o médico que atendeu Spurgeon e Lewis é o mesmo que está diante de você. Se você orar com a sinceridade de quem reconhece que o barro é fraco, ele falará com você. Jesus, meu médico e sustentador, hoje eu olho para a história de homens que te serviram em meio a grandes trevas e encontro consolo. Eu te confesso que muitas vezes me sinto culpado por não ter uma alegria constante. Mas hoje eu entendo que o Senhor escolhe justamente o que é fraco para manifestar o teu poder. Eu coloco as minhas nuvens negras diante de ti. Se o meu sistema está exausto e minha mente busca o sono da fuga, eu te peço que a tua graça seja o vigor que me mantém firme, que as minhas rachaduras sejam o lugar onde o teu brilho se torna mais evidente. Ouça agora o que o médico te diz, confirmando a lógica da graça. Meu filho, não tenha medo das sombras que visitam a tua mente. Eu não escolhi sábios ou poderosos, segundo a carne, para carregar a minha glória. Eu escolhi o que é fraco para que o mundo saiba que eu sou o Senhor. A tua depressão, o teu luto ou o teu cansaço não me impedem de agir em ti. Pelo contrário, são nessas lacunas que eu deposito o meu maior tesouro. A minha graça é o suporte invisível que impede o teu barro de desmoronar. Não tente ser forte, apenas deixe que a minha força seja vista através de ti. Eu te seguro agora, exatamente como você está. Obrigado, Jesus. Eu recebo o teu amparo e aceito a minha condição de vaso fraco. Eu descanso na certeza de que o Senhor me escolheu justamente assim, para que a tua glória brilhe através das minhas marcas. Amém.